Fala aí, galera, beleza? Então estamos aqui de volta, né? Estamos aqui nesse gráfico aqui da TAC. Quem viu o vídeo anterior aqui sabe o trade que nós pegamos aqui, né? Mas o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: vamos falar um pouco de triângulo simétrico, né, galera? Então vamos voltar aqui. Triângulo simétrico, uma das figuras mais encardidas do capeta que eu acho que, tipo, para operar, né? Porque quem sabe, quem gosta de operar triângulo simétrico, né? E às vezes as pessoas não conseguem operar porque triângulo simétrico ele é uma figura indecisa, né? Então, tipo assim, a gente entende que tem um triângulo descendente, o triângulo ascendente, né? Que a tendência ali é romper para cima, descendente, que a tendência é, em via de regras, é para romper para baixo, né? Só que essa parada aqui, cara, ele pode romper tanto para baixo quanto para cima, assim como o triângulo ascendente e o triângulo descendente também ele pode romper tanto para baixo quanto para cima, né? Tipo, a gente sempre fala, nada é uma regra, né? Não está escrito na pedra ali, é apenas probabilidade, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco desse triângulo aqui, ó, triângulo simétrico. A gente está aqui no gráfico da Sapien USDT, onde a gente conseguiu pegar um excelente trade. Olha que trade lindo, galera, olha isso aqui, tá? Então vamos lá, partindo do princípio, qual foi o meu raciocínio aqui? Eu vou deixar aqui bem no meio para que vocês possam entender. Então aqui, pessoal, a moeda foi lançada aqui, como vocês sabem, né? A gente sempre procura aqui algumas moedinhas novas. Fora da nossa configuração lá, que a gente procura moeda que caiu lá, né? E ficou lateralizada. Nesse caso aqui, eu tava olhando e vi que ela tava formando-se esse triângulo, né? Ela tinha sido lançada aqui, ó. Vou puxar aqui pro meio, de repente, para quem tá em outra plataforma não consiga ver. Ela caiu aqui, depois voltou aqui, né? Rompeu aqui a última TH. E chegou aqui, ela estava formando esse triângulo, né? Então aqui a gente poderia ver de repente aqui esse triângulo simétrico aqui, né? Poderia ver uma lateralização, início de uma lateralização, né? Ou de repente você poderia ver aqui também uma bandeirazinha de alta, né? Então depende muito de quem estava vendo aqui, né? Fazendo essa análise. No meu caso aqui, eu identifiquei aqui um triângulo simétrico e uma possível lateralização. Qual que seria o raciocínio aqui? Bom, para operar triângulo simétrico, galera, aqui, né, como ele é uma figura aqui, que tipo, ele não tem uma definição para onde que ele vai romper. Então, tipo assim, cara, para mim operar ele precisa me dar pelo menos 1 para 1 aqui pós o rompimento, né? E aonde que a gente vai buscar esse 1 para 1? Depois eu vou explicar certinho para vocês, né, que seria aqui na base aqui. Então, olhando de cara aqui, do rompimento aqui para esse último fundinho aqui, não daria 1 para 1 nem fudendo. Então, tipo assim, para mim é inviável operar o triângulo simétrico aqui no rompimento do short, correto? Perdão. Segundo minha análise aqui e minha estratégia, não dá 1 para 1. Então eu falei, pô, mas eu preciso operar isso aqui, né? A figura tava chamando pro trade. Então, quando eu fiz a análise, o preço ele tava andando aqui mais ou menos aqui dentro, tá? Então eu falei, vou fazer o seguinte: se romper para cima, eu vou operar o triângulo simétrico, porque da minha entrada, né? Da minha entrada até aqui o último topinho já me daria 1 para 1. Pô, eu já realizava aqui e já fechava o meu trade aqui, já subia o meu stop. Se o preço andasse, beleza. Então dá para mim operar o triângulo simétrico. Para baixo, eu falei, pô, eu vou operar o que? A lateralização. Porque se o preço romper aqui para baixo da lateralização, eu coloco o stop aqui um pouco acima e busco algum aqui embaixo, né? E foi o que aconteceu aqui, né, galera? Aconteceu aqui e o preço foi embora. Belezinha? Então vamos lá, partindo do princípio, vamos puxar aqui, ó, pra cima aqui, pra vocês entenderem mais ou menos como que eu aprendi a operar triângulo simétrico, né? Então vamos lá, vamos supor que o preço ele veio, subiu, né? Fez isso aqui, beleza? Opa, pera aí, deixa eu apagar aqui que soltou aqui, calma aí.
Que o preço ele veio aqui, né, pessoal? Fez isso, né? O preço aqui subindo seria o gráfico aqui, né? Que ele veio aqui, voltou, subiu. E quando chegou mais ou menos aqui, ele começou a fazer isso aqui, ó. Que é mais ou menos assim, né, galera? Só dar uma arrumadinha aqui, ó. Tem que ter pelo menos 3 pontos aqui. Vamos traçar aqui uma linha de tendência, né? E aí a gente pega para arrumar, beleza? Então aqui que é a base do triângulo, beleza? Ficou aqui meio tortinho aqui esse triângulo, mas já dá pra gente entender, né? Então a gente consegue entender que aqui tem um triângulo, beleza? Então o movimento não aconteceu, certo, pessoal? Como que eu vou operar esse triângulo? Como que eu vou operar esse triângulo, né? Porque eu não sei aqui se ele vai romper para cima ou se ele pode romper para baixo. Porque a maioria das vezes, sabe o que acontece? O fio do ego ele rompe para cima, sobe aqui, dá um para um e volta, ou vice-versa, né? Ele quebra aqui para baixo, dá um para um e volta, né? E aí a galera acaba tomando stop porque vê um rompimento para cima e acha que é infinito, né, mano? Tipo assim, você tá num gráfico de 5 minutos e aí rompe para cima e você quer operar gráfico de 1 hora, um dia, né? Então é um dos erros que as pessoas cometem. Como que a gente vai operar isso aqui? Primeiro, partindo do princípio, eu quero colocar uma linha aqui, ó, no último topo. Beleza? Deixa eu colocar uma linha aqui. Pera aí, galera, tá dando uma travadinha aqui, tá? E colocar uma linha aqui no último fundo. Via de regras, né? Se ele romper aqui para cima, eu vou operar. Então, eu vou fazer uma entrada aqui. Beleza? Onde que vai ficar o meu stop? O meu stop ele vai ficar abaixo do último toque da LTB ou da LTA, né? Que aqui é a LTA. Então o meu stop ficaria aqui abaixo, beleza? E o meu alvo 1 seria aqui em cima, no topinho aqui, ó. Beleza? Então você consegue ver, ó, que se eu fazer essa entrada aqui com stop aqui, o alvo aqui já dá 1 para 1, top. Já dá pra gente operar. Certo? Ó, já tá dando aqui 1,17. Beleza? Então fechou, eu vou operar, porque se o preço ele vir aqui, bater meu 1 para 1, eu já soube stop, se ele voltar, eu já tô no lucro. E agora a gente precisa ver se para baixo a gente vai ter 1 para 1 também. Então, de via de regra, a mesma coisa. A entrada no rompimento aqui, ó. E o stop fica acima do último toque da LTB, certo? Da linha lateral de baixa. Então, se o último toque foi aqui, o meu stop vai ficar aqui em cima e o meu alvo 1 vai ficar aqui embaixo, no fundinho aqui, ó. Certo? Então, eu teria um risco retorno 1,28 para 1. Top! Dá para mim operar tranquilo. Beleza, pessoal? Porque se o preço ele vir aqui agora, ó, romper aqui, ó, para baixo, certo? Teoricamente falando, se ele vir aqui, ó, e depois voltar para cima e pegar o meu stop aqui, tranquilo, sem problema nenhum. Porque eu já lucrei, já tô no lucro. Se o preço vir para baixo aqui, ó, se propagar aqui para baixo e vir embora, top. Você entendeu? Eu já realizei 50% e aqui eu vou administrando. Para cima, tá bem o mesmo esquema, né, pessoal? Se o preço vir aqui, tocou,
rompeu para cima, veio aqui, pegou o meu alvo 1, voltou e pegou meu stop gain, tá tranquilo. Eu tô com 50% do lucro e 100% da minha branca protegida, sem problema nenhum. E se ele se propagar aqui para cima, top demais. Beleza, galera? Então fica aí mais ou menos como se operar um triângulo simétrico, né, para vocês aí. Beleza? Foi desse jeito que eu aprendi e eu comecei a ter bastante lucro com isso, tá? Porque às vezes a gente acha que vai romper e a parada vai embora, e principalmente o triângulo simétrico, ele faz isso, né, galera? Muitas vezes ele faz essa pegadinha, ele vem, dá um para um e depois ele volta aqui, ó, e pega o stop e vai embora. Beleza? Então é isso aí, ficamos por aqui, tamo junto, vamos pra cima e é nóis, valeu!